bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Estamos estudando a segunda vinda de Cristo na Epístola aos Tessalonicenses. Antes de continuarmos o nosso programa, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede, agradecemos pela oportunidade que temos de estudar e aprender da tua santa palavra. Senhor, que através deste programa o Senhor possa tocar os corações daqueles que precisam neste momento de uma orientação. Amado Deus, aqueles que ainda não te conhecem, não entregaram suas vidas a ti, que hoje seja o dia da salvação para cada uma dessas pessoas. Oramos por aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando por problemas em suas famílias, nos lares. Abençoe cada um deles, abençoe aqueles que estão doentes nos hospitais, estão nos ouvindo agora em asilos. Senhor, cuide, conforte, dê ânimo e saúde a cada um. Nós te pedimos por este programa, nos ajude, nos oriente e que esse estudo possa ser de bênção para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos para o versículo 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 13 de 1 Tessalonicenses. O versículo 13 nos mostra a razão. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. O Espírito Santo usa a preocupação e consternação dos cristãos de Tessalônica como razão para que esta porção das Escrituras seja escrita. Em segundo lugar, vemos o raciocínio no versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Em outras palavras, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Vemos o raciocínio no versículo 14. Em seguida, no versículo 15, temos a revelação. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Em outras palavras, Deus revelou essa mensagem a Paulo pelo Espírito Santo. Isso não veio da imaginação de Paulo. Estes não são os pensamentos dele, estes são os pensamentos do próprio Espírito Santo. Às vezes eu fico um pouco perturbado com a leitura de alguns livros escritos por teólogos e pregadores que, página após página, se esforçam para descobrir por que Paulo disse isto ou por que Pedro escreveu aquilo. Meus amigos, é simples, eles escreveram o que está escrito porque o Espírito Santo os dirigiu a escrever aquilo. É a revelação de Deus, toda a Bíblia. Então vemos a revelação de Deus no versículo 15. E chegamos agora ao versículo 16. Encontramos agora esta declaração muito importante. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Eu não vou tratar de cada palavra e de cada frase aqui. O importante no início do versículo 16 é o retorno. Recapitulando, vemos a razão no versículo 13, o raciocínio no versículo 14, a revelação no versículo 15 e agora aqui o retorno no versículo 16. O mesmo Senhor descerá do céu. A palavra mesmo ou próprio é muito importante. Em grego é um pronome enfático e você pode lê-lo desta maneira: o próprio Senhor e ninguém mais. Isto é um pronome enfático. No início do estudo, eu destaquei que cremos no retorno literal, corporal do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, lembre-se de Atos, capítulo 1, versículos 9 e 10, onde vemos dois homens vestidos de branco diante dos discípulos, enquanto o corpo de Jesus subia ao céu. Jesus não estava usando roupa espacial, não havia espaçonave, mas ele tinha um corpo glorificado que não se limita ao espaço. E assim ele pôde passar pelo céu atmosférico, além do céu estelar, diretamente para a presença do próprio Deus, o terceiro céu. Enquanto ele subia, dois homens vestidos de branco lhes disseram: Homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. O próprio Jesus, o próprio Senhor. Eu não vejo como alguém pode se confundir a este respeito. Vamos voltar para João 14 por apenas um momento. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito.
vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você não precisa ser um grande conhecedor de gramática para saber que Jesus está falando na primeira pessoa no singular. Eu vou, eu voltarei, eu vos levarei para mim mesmo. Isso está na primeira pessoa do singular. Você percebe o significado do pronome enfático em 1 Tessalonicenses 4,16? O próprio Senhor e ninguém mais descerá do céu com alarido. Ah, queridos amigos e irmãos, esta é a esperança dos filhos de Deus. Tito 2,13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Nós estamos olhando para o retorno do Senhor. As pessoas gostam de fazer especulações. Recentemente, um homem me disse: eu não vejo a hora de chegar ao céu. Quero sentar-me com Paulo e conversar com ele, e quero sentar-me com Pedro e bater um papo com ele. Bem, essa é a maneira como a mente humana tem de ver as coisas. Mas eu acho que, amados, sinceramente, estaremos tão impressionados com o Senhor Jesus Cristo que não vamos ficar vasculhando o céu à procura de amigos ou tentando encontrar o rei Davi. A Bíblia diz: então conhecerei como também sou conhecido. Nós vamos ficar maravilhados com Cristo e tudo o que Ele tem para nós será glorioso, será perfeito, será simplesmente maravilhoso. Bem, estamos vendo o retorno, o próprio Senhor e ninguém mais. Veja, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Preste atenção. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora volte para o versículo 13, a razão, versículo 14, o raciocínio, versículo 15, a revelação, a primeira parte do versículo 16, o retorno. Agora observe a ressurreição. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em outras palavras, os mortos em Cristo terão precedência sobre os vivos, porque eles serão ressuscitados antes de nós nos encontrarmos com o Senhor, isto é, aqueles que entre nós estiverem vivos. Bem, pode ser que estejamos entre os mortos quando Cristo vier. Quando eu vejo o cenário mundial, eu já disse isso antes, eu digo que é possível que eu estarei vivo quando Cristo voltar. Eu não sei se assim será, mas eu creio que será possível. Tanto que eu realmente espero não morrer. Eu creio que eu possa estar vivo quando Cristo voltar. Mas seja como for, se eu morrer, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos em nada obterão qualquer vantagem sobre os mortos. Por isto, os que estão enlutados podem estar certos de que os seus entes queridos e amigos que partiram em Cristo, em vez de estarem em desvantagem, serão ressuscitados antes dos vivos serem transformados. Milhões de crentes cujos corpos estão dormindo ou que morreram serão ressuscitados ao alarido, à voz de arcanjo e à trombeta de Deus. Assim como Lázaro ouviu a voz do Senhor de dentro do túmulo e saiu para a vida, todos os corpos dos salvos sairão de seus túmulos na primeira ressurreição. E não há motivo pelo qual a voz do arcanjo não deva ser ouvida quando Cristo voltar para a sua igreja. A Bíblia não nos diz se há mais de um arcanjo, mas Miguel é o único que é mencionado. Ele é mencionado em Judas, capítulo 9, e o fato de que ele é chamado de um dos primeiros príncipes em Daniel 10:13 sugere que pode haver outros seres angélicos desta mesma categoria chamada arcanjos. Além disto, não há artigo definido na passagem de Tessalônica, de modo que deve ser lido literalmente, a voz de um arcanjo, e não do arcanjo. Você sabia que um anjo de alto escalão vai acompanhar Nosso Senhor quando ele vier para os seus? Agora olhe para a expressão, a trombeta de Deus. Inúmeras trombetas são mencionadas na Bíblia. No Antigo Testamento, um determinado som de uma trombeta era usado para conclamar o povo à adoração. Um som totalmente diferente era usado para chamá-los ao trabalho, e ainda um terceiro som era usado para chamar o povo para a guerra. Pense nessas três atividades, trabalho, adoração e guerra. Israel estava habituado ao uso da trombeta. Em Levítico, capítulo 23, lemos sobre a festa das trombetas. E essa nação, uma vez mais, ouvirá o som da trombeta de acordo com Mateus 24:31. Para Israel, a trombeta era o sinal para congregar-se com a finalidade de dar um novo passo à frente em uma nova experiência.
Agora, o som da trombeta aqui, em 1 Tessalonicenses, não está de maneira nenhuma associado a Israel. Deixe-me tornar isso bem claro. Israel e a igreja são claramente distintos no Novo Testamento. Não são a mesma coisa. As promessas a Israel como uma nação nunca foram cumpridas na igreja desta dispensação. Em 1 Tessalonicenses 4, temos o chamado de Cristo à sua igreja, reunindo todos os membros com o objetivo de seguir adiante em uma nova experiência. O exército dos remidos subirá ao céu quando a trombeta soar neste grande evento. O mesmo som da trombeta é mencionado em 1 Coríntios 15:52, onde ela é chamada de a última trombeta, o que significa a última trombeta nesta dispensação da graça, e não o período da última trombeta, visto que há trombetas no livro de Apocalipse também. E neste ponto deve ser tomado muito cuidado para não confundir a trombeta do arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4 com as trombetas em Apocalipse, capítulos 8, 9 e 11. A trombeta do arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4,16 é uma trombeta de graça. É o som da trombeta de libertação, de salvação. As trombetas do Apocalipse são trombetas de juízo, derramando a ira de Deus sobre o mundo que rejeita a Cristo. E nessas trombetas do Apocalipse não há graça, não há livramento, nem salvação, nem ressurreição dos santos. Mas quando a trombeta de 1 Tessalonicenses 4,16 soar, ela chamará os santos, mortos e vivos, para estarem sempre com o Senhor. Após a ressurreição dos crentes que morreram antes da volta de Cristo, Paulo nos diz, no versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A palavra nós, os que ficarmos vivos, sugere que Paulo achava possível que ele pudesse estar vivo quando Cristo voltasse. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, os crentes serão divididos em dois grupos, a saber, os vivos e os mortos. Não havia nada de errado no fato de Paulo associar-se àqueles que estarão vivos na aparição de Cristo. Houve momentos em que ele falou da possibilidade de morrer antes da vinda de Cristo, como em 2 Coríntios 4,14 e 2 Timóteo 4,6. Estas possibilidades alternativas, a morte ou a vinda do Senhor, devem ser encaradas diariamente por cada um de nós. Nós não sabemos em que momento a morte nos alcançará. Também não sabemos o momento em que Cristo aparecerá. A partir das palavras de Paulo, não podemos chegar a qualquer conclusão quanto à sua experiência pessoal. Em ambos os casos, ele vivia diariamente em prontidão constante para a partida desta vida. Ele ansiava pela volta de Cristo, mas ele não tinha medo da morte. E este é um grande encorajamento, queridos amigos, para nós que somos filhos de Deus. E é um desafio também. Encorajamento a continuar na luta e um desafio para estar pronto quando Cristo voltar. Então não se trata de um nós editorial no versículo 17. Nós, os que ficarmos vivos. Paulo tinha todo o direito de aguardar o retorno de Cristo, assim como nós. Assim, cada dia deve ser vivido em antecipação, expectativa e esperança quanto ao retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha querida irmã é uma crente fiel. Temos apenas uma irmã, éramos 6 meninos e uma menina. Minha irmã Abel, que é a mais velha de todos, disse-me há algum tempo atrás, quando estava saindo da casa dela, é melhor você viver esse dia como se fosse o seu último, porque um dia será realmente o seu último dia. E eu pensei bastante a respeito, viver este dia como se fosse o meu último dia. Porque um dia, o meu último dia, será realmente o último, seja pela morte ou pela vinda do Senhor Jesus. E que desafio para cada um de nós. Mas quer estejamos mortos ou vivos quando Cristo vier para a sua igreja, todos os crentes, preste atenção, todos nós seremos arrebatados juntamente. Você notou isto no versículo 17, o que vimos até agora? Bom, vimos a razão, no versículo 13, o raciocínio, no versículo 14, a revelação, no versículo 15, o retorno, na primeira parte do versículo 16, a ressurreição dos mortos, na última parte do versículo 16, e então o arrebatamento, na primeira parte do versículo 17. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. A palavra arrebatados transmite a ideia de um rapto repentino. Todos os crentes serão arrebatados juntamente, imediatamente, ao mesmo tempo.
Voltando ao versículo 16, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Alguém certa vez perguntou ao Dr. James McGinley por que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele disse, bem, a única razão que vejo para isto é que eles terão alguns palmos a mais para viajar. Bem, eu não sei se posso dar uma resposta melhor que esta. Eu não sei, a Bíblia não diz por que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ela simplesmente diz que será assim. Talvez o Dr. McGinley tinha razão. Enterramos nossos mortos alguns palmos na terra e eles terão que ser trasladados alguns palmos a mais. Pode ser que essa seja a razão. Eu realmente não sei, mas eu sei que os mortos de fato ressuscitarão primeiro. Depois da ressurreição temos então o reencontro. Seremos arrebatados juntamente com eles, imediatamente, ao mesmo tempo. Esse reencontro glorioso de entes queridos é algo que podemos esperar com toda certeza e convicção, juntamente com a garantia abençoada de que não haverá mais despedida ou separação. Este dia de reencontro será um dia maravilhoso de regozijo para o povo de Deus. Alguns anos atrás eu sepultei o corpo de minha mãe na cidade de Filadélfia. Minha mãe era uma crente fiel, e quanto mais ela vivia, mais ela manifestava o amor cristão e o carinho para com os outros, bem como a honra ao nosso Deus. Mamãe morreu em Filadélfia e nós sepultamos o seu corpo. Um dia, Deus vai ressuscitar o corpo de minha mãe de volta à vida. Eu não vou usar o tempo agora para descrever a natureza desse corpo ressurreto. Paulo lida com isso em 1 Coríntios 15. Vamos deixar esse assunto, esse estudo mais aprofundado, para uma outra ocasião. Basta dizer que haverá uma ressurreição. Independentemente dos detalhes acerca de como será este corpo, muita coisa não sabemos, sabemos apenas que a Bíblia diz a respeito. Eu quero que você saiba, meu querido amigo, que eu sinceramente creio, baseado no ensino da palavra de Deus, que naquele reencontro eu vou reconhecer e rever a minha mãe. Certa vez um cristão escocês estava à beira da morte em seu leito. Ele sabia que estava morrendo, ele sabia que tinha muito pouco tempo de vida. Sua esposa também sabia e ela disse, Jack, você acha que vamos nos reconhecer no céu? Aquele santo que estava morrendo disse para sua esposa, minha querida, você acha que vamos ter menos sentidos no céu do que temos aqui na terra? Faz sentido, não faz? É claro que vamos conhecer uns aos outros no céu. Juntamente a encontrar o Senhor nos ares. Versículo 17. Aqui vemos então o resultado. Tínhamos o reencontro junto com eles. E que reencontro maravilhoso será. Tem uma antiga canção que nós costumávamos cantar anos atrás no sul dos Estados Unidos e tem profundo significado e está carregada de verdades espirituais. E eu gosto daquela velha canção que diz mais ou menos assim: haverá uma reunião no ar, no doce, doce além. Sim, vai ser uma reunião nos ares. Mamãe vai estar lá e eu estarei lá também. E outros entes queridos que morreram no Senhor ou que estiverem vivos quando o Senhor voltar, vão estar lá. Um reencontro no caminho para o céu. Eu tenho um amigo que me escreve de vez em quando e geralmente ele termina a carta assim: encontrarei você, seja aqui, acolá ou no ar. Eu gosto disso. Eu vou encontrá-lo, seja aqui, acolá ou no ar. Em outras palavras, eu vou te ver novamente, seja aqui na terra, no céu ou no caminho para cima. Aqui, acolá ou no ar. O reencontro. E finalmente o resultado, no versículo 17. E assim estaremos sempre com o Senhor. Meus queridos amigos, este será o grande clímax. Você vê? Onde está Jesus, nós estaremos também. E nossa comunhão com Ele será ininterrupta. Ela é frequentemente interrompida nesta terra, por prazeres, pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo pecado entrando em nossas vidas. Muitas vezes quebramos a comunhão com Deus, você sabe disso. 1 João 1 fala que, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Nós temos comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com Ele se eu estiver andando na luz. Mas quantas vezes não estou andando na luz? Andar na luz significa andar em obediência à verdade revelada de Deus. Você vê? A entrada das tuas palavras dá luz, diz o salmista. Enquanto eu ando em obediência à palavra de Deus, então eu estou andando na luz. Comunhão ininterrupta. Sim, haverá um encontro no ar, no doce, doce além. E em seguida será cumprida a promessa de nosso Senhor, que Ele deu em João 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Assim, estaremos para sempre com o Senhor. Então,
o resultado. Agora, o arrebatamento dará início ao cumprimento perfeito e final da esperança cristã. 1 Tessalonicenses 5,10 diz que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, a palavra dormir aqui é usada como sinônimo de morte, vivamos juntamente com ele. Essa é a esperança do crente. A esperança do aparecimento de Cristo é descrita como boa. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 16, ela é descrita como boa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. E Tito 2, versículo 13 diz, aguardando a bem-aventurada esperança. Paulo diz que é uma boa esperança. Depois, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, ela é chamada de uma viva esperança. E em Tito 2,13 de bendita esperança. É uma boa esperança, é uma viva esperança e é uma bendita esperança. Não é de se admirar que Paulo conclui com a palavra, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus queridos amigos, nós podemos ter essas palavras em nossos corações individualmente e podemos nos consolar mutuamente. Isto é um bálsamo para o coração quebrantado. Aqui há poder e conforto para os aflitos. Oh, a alegre expectativa de olhar para frente para a vinda do Senhor. Essa esperança deve ser a expectativa de cada um que confia no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é clara em seu ensino. Portanto, não há lugar para a ignorância. Vamos voltar e rever rapidamente esses 4 capítulos e em seguida estudaremos o capítulo 5. Bom, capítulo 1, a preparação do crente. Em vista da volta do Senhor, não há lugar para a idolatria. No capítulo 1, vemos uma igreja que trabalha, que testemunha e que espera. Essa igreja estava pronta para o retorno do Senhor. Não há lugar para a idolatria. Não havia nada no coração dos crentes de Tessalônica que tinha precedência sobre Deus. Em outras palavras, eles estavam apaixonados pelo Salvador. Capítulo 2, a recompensa do crente na volta de Cristo. Não há lugar para a ociosidade. Às vezes sou criticado por pessoas em uma audiência ou por um ouvinte da rádio que escreve e diz: Deus não nos suborna. Eu não acho certo dar recompensas para crianças memorizarem as Escrituras e assim por diante. Bem, amados, Deus oferece recompensas e não me pergunte por que Ele o faz, mas Ele faz. Jesus disse em Apocalipse 22, 12, Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo. Capítulo 2. Não há lugar para a ociosidade. Capítulo 3. O relacionamento dos crentes. Crescei e abundai em amor. Não há lugar para a intolerância. Quantas vezes já ouvi crentes dizerem: eu não suporto esta pessoa, eu consigo tolerá-la. Bem, meu caro amigo, você terá que suportá-la no céu. Lá nós vamos tolerar uns aos outros. Sabe, nós seremos transformados. Nós vamos ser conformados à imagem do Filho de Deus. Mas há uma exortação em 1 João 2,28 que diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Capítulo 3, os relacionamentos do crente, não há lugar para a intolerância. Capítulo 4, o arrebatamento do crente, não há lugar para a ignorância e, sem sombra de dúvida, não há lugar para questionamentos. O Senhor está voltando. E eu espero que você esteja vivendo o seu dia a dia em antecipação, expectativa e esperança quanto à volta do Senhor Jesus. Vamos dar uma pausa por aqui e continuaremos no nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e obrigado por ouvir o estudo de hoje. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.